Bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com ordens economistas. Hoje vamos falar de internacionalização de empresas, nomeadamente empresas tecnológicas. A Deloitte e a ICEP juntaram esforços, fizeram um estudo importante sobre a internacionalização de empresas e é sobre isso que vamos falar nesta edição da Comissão Executiva. Convidámos José Vital Morgado, é administrador da ICEP, Rui Lamartinho, comentador habitual e presença habitual nesta Comissão Executiva de segunda-feira, bastonário da Ordem dos Economistas, e Pedro Mendes, aliás, partner da Deloitte. Agradeço aos três a vossa presença. José Vital Morgado, começo por si para lhe perguntar porque é que fizeram este estudo, quais eram os objetivos e já vamos às conclusões daqui a pouco. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, nós fomos convidados pela Deloitte para participar neste estudo. Achamos que é importante, na atividade da ICEP, nós termos a opinião das empresas sobre o apoio que lhes prestamos. Nossa atividade é muito dinâmica, o comércio internacional está numa mudança muito rápida. E, portanto, é interessante nós também sentirmos se as empresas, o que é que as empresas apreciam do nosso trabalho, sugestões que tenham para melhorarmos o apoio que lhes damos. E, portanto, achámos que era muito importante fazer este tipo de estudo. Sobretudo, com o Pedro já vamos ver alguns resultados, que há dados curiosos relativamente às empresas, mas um deles tem que ver exatamente com este esforço que as empresas, Rui Lamartinho, estão a fazer de internacionalizar a sua atividade. Também estas empresas perceberam, obviamente, que o mercado nacional é pequeno, sim, mas há um mundo de oportunidades. Começam a perceber, eu acho que, aliás, seguem um bocadinho o caminho do que já fizeram os grandes grupos e as grandes empresas. O mercado é muito estreito e, portanto, sabem que neste mundo global é preciso saírem e, portanto, internacionalizarem-se. Penso que um estudo deste tipo para quase, eu diria, uma meia dúzia de setores é muito importante, porque lhe dá também uma ideia de guia para onde é que devem ir, que vantagens, que passos são de seguir, o que é que hão de fazer. O ICEP tem para mim, neste estudo que eu vi há poucos dias, uma vantagem muito grande, é conhecer muito bem o mercado. A ICEP conhece muito bem o mercado, conhece as várias fases por que temos passado e conhece o exterior. Portanto, pode fazer a junção da vontade de ir para fora e da ajuda para se instalarem lá. Muito bem, Pedro, vamos ao estudo. Quais são as principais conclusões? As principais conclusões do estudo prendem-se fundamentalmente com a realidade que as empresas atualmente atravessam no mercado português, de haver, de facto, uma saturação muito grande e, portanto, de haver uma redução ao nível da capacidade do mercado de poder absorver os seus produtos, os seus processos, as suas prestações de serviço. E, portanto, claramente existe atualmente uma necessidade, mais do que propriamente uma atitude de diversificação ou uma atitude de procura de maior rentabilidade, existe uma necessidade de procurar novos mercados, com vista não só a sustentarem os negócios atuais, como eventualmente potenciá-los. E basicamente o estudo aponta nesse sentido. As empresas que foram, obviamente, auscultadas neste estudo estão a fazer um esforço importante de internacionalização, mesmo sendo pequenas empresas, algumas delas. Sim, o estudo aponta que cerca de 87% das empresas que responderam ao inquérito que efetuamos já iniciaram o seu processo de internacionalização e, inclusivamente, já o fizeram há algum tempo. Portanto, não é propriamente meramente uma atitude reativa face às condições atuais, claramente já o fazem há algum tempo. Contudo, fazem-no de uma forma ainda muito, provavelmente, ainda não totalmente madura, nomeadamente neste segmento de atividade. Basicamente, é uma questão de colocação dos produtos existentes através de canais diretos. A maturidade ao nível da busca de parcerias locais, nos diversos locais de destino, é reveladora por parte do estudo que ainda não se chegou a esse patamar propriamente dito. É revelador também no estudo, por exemplo, que aquilo que é a realidade incontornável dos próximos tempos ao nível da utilização das plataformas tecnológicas, através do e-commerce, etc., ainda não está totalmente enraizada. Eu diria que esta grande maioria de empresas, pequenas e médias empresas, já entenderam que é incontornável a questão da internacionalização, mas estão em busca de fazer mais e, portanto, acima de tudo, eu acho que o estudo também é claramente revelador nessa matéria. José Vital Morgado, quando uma empresa pensa em avançar para um mercado externo, obviamente pensa na ICEP desde o início. Há vários processos de internacionalização. Não é preciso montar, digamos, uma empresa num outro país. Quais são os vários tipos de internacionalização possível para vários tipos de empresas e como é que a ICEP pode ajudar? Digamos que a primeira fase, portanto, as empresas, através de algum contacto internacional que tenham, quer através de um português que reside no estrangeiro ou, de algum empreendedor estrangeiro que conhece o produto, começa por contactar a empresa e a empresa inicia um processo de exportação. Há muitas empresas que exportam sem sair de Portugal, ou por um processo de subcontratação, ou por contactos com determinados tipos de empresa,
E esse, digamos, foi o primeiro passo durante muito tempo. Com o aumento da concorrência internacional, as empresas chegaram à conclusão que precisam de se internacionalizar, o que é diferente de exportar. Portanto, precisam de acompanhar o produto, precisam de ter um contacto pessoal no estrangeiro, a concorrência é cada vez enorme, conforme disse, e, portanto, esse contacto pessoal é cada vez mais importante. Muitas empresas recorrem, como aqui falámos, ou a parceiros ou a distribuidores. Muitas delas, por exemplo, estive em Espanha durante 8 anos, muitas empresas portuguesas recorriam a agentes espanhóis. Por vezes a situação não era fácil e esses agentes, por vezes, arranjavam alternativas aos produtos portugueses e as empresas portuguesas que dependiam do agente, quando o agente desaparecia, nem sequer conheciam os compradores dos seus produtos, os compradores finais, e, portanto, muitas delas optaram, em vez de ter um agente, começaram por ter um parceiro. E, portanto, penso que essa situação é cada vez mais frequente. É muito importante ter gente que conheça os mercados locais, que conheça os aspectos jurídicos, que conheça os canais de distribuição. E, portanto, hoje em dia, as empresas que se iniciaram num processo de exportação sem ir ao estrangeiro estão cada vez mais elas próprias a ir lá fora, a conhecer os mercados internacionais. Muitas delas participam em feiras. Hoje em dia, as feiras internacionais ainda são a plataforma por excelência de tentar encontrar parceiros, de tentar encontrar potenciais compradores e, portanto, digamos, há uma evolução que o ICEP, que a ICEP, digamos, a ICEP e agora a ICEP, tentamos acompanhar. Nós estamos em 51 cidades no mundo e, portanto, temos uma série de um conjunto de recursos humanos, que são o nosso principal ativo, gente com muita experiência nos mercados, que pode realmente acompanhar os primeiros passos dessa empresa, encontrar esses potenciais clientes e depois, enfim, acompanhar toda essa evolução. Não deixa de ser curioso que num mundo tão tecnológico como aquele que nós vivemos, o contacto cara a cara, se assim posso utilizar a expressão, conhecer de facto aquilo que são os parceiros, os operadores locais, é importante. Continua a ser o fator mais importante. Sim. E aí os latinos têm uma vantagem. O comércio, no fundo, faz entre pessoas e o contacto pessoal é fundamental, até porque a confiança é fundamental para que os negócios se concretizem. Portanto, aquilo que nós indicamos às empresas é que vão ao encontro dessas pessoas, que as conheçam, que criem relações de confiança, porque a partir daí é que podem desenvolver realmente negócios, enfim, e que as coisas tenham sucesso. Rui Martinho, a construção de redes é obviamente importante a este nível. E esta questão do conhecimento também. Se for o contrário, que são aqueles estrangeiros que vêm procurar a Portugal uma maneira também de introduzirem-se no nosso mercado, eu conheço melhor os alemães. Quando os alemães não têm a dimensão de uma Siemens ou de uma Bosch, o que eles pretendem em Portugal é ter um verdadeiro partner, é conhecê-lo, ter confiança nele e fazer uma verdadeira aliança. E, portanto, há ali uma relação onde este caso que foi agora apontado de poder desaparecer, digamos, o agente e eles não terem elementos, é complicado, é quase, diria, impossível, tratando-se de uma pessoa que vem de um país da Europa Central. Eles sabem que têm que conhecer e ter o parceiro e depois conhecer a sua clientela. E isso é importante. Ora, as empresas portuguesas estão um bocadinho atrás, estão agora, portanto, nos últimos anos a começar isso, e penso que, independentemente da internacionalização, têm todas, para se desenvolverem, têm que ter várias condições. E uma delas é começarem a trabalhar em redes, porque isoladamente não se chega a lado nenhum. São pequenas, têm uma dimensão muito reduzida, não conseguem penetrar daqui ou ali. Portanto, em rede será toda a vantagem, quer redes nacionais, quer depois redes transnacionais. E penso que esse é o caminho de futuro. Pedro, a criação de redes, obviamente, para um país da nossa dimensão é importante, mas para outros países muito grandes, com outra dimensão, têm feito exatamente esse trabalho. Como é que é possível estimular esse maior contacto, essa maior parceria entre as várias empresas? Eu penso que a forma de o fazer, provavelmente, é através de processos de associação e processos mais orgânicos que levem as empresas, de facto, a aglutinarem-se como um todo para abordarem o mercado de forma mais sustentável. É curioso que do estudo se retira uma conclusão que, se calhar, à primeira vista, poderia não ser expectável. As empresas, nesta fase, não procuram fundamentalmente o financiamento e os incentivos, procuram fundamentalmente os intangíveis, e esses intangíveis é isso que estamos a falar, que é a forma de se colocarem no mercado de destino de forma mais sustentável, de forma mais poderosa, se assim posso dizer, e que lhes permita ter um sucesso não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E, portanto, aquilo que referi há pouco da questão da típica
a postura de exportação através de um mero agente em que se acontece qualquer coisa ao agente, algo fica irremediavelmente sem solução. Sem dúvida nenhuma que eu penso que esse é o caminho. Aliás, o estudo também revela a esse propósito, porque nós também fizemos essa auscultação, que é o que é feito atualmente e aquilo que se perspectiva fazer no futuro. E há de facto, a esse nível, por parte das pequenas e médias empresas, a noção de que o associativismo e aquilo que é a aglutinação e a ação através de parceiros locais é um caminho de futuro, porque é necessário para a sustentabilidade da própria atividade, sem dúvida nenhuma. Quando as empresas olham para aquilo que estão a fazer e face àquilo que querem fazer, há também uma intenção de subir na cadeia de valor, de ter uma margem maior, de estar, em partes do mercado bem mais atrativas? Pedro? Sim, sem dúvida. As empresas, até agora, e se calhar este dado que eu dei há pouco, dos 87%, eu acho que também deve ser lido um pouco mais com uma interpretação de que internacionalização é igual à exportação e de facto não é. E isso, tecnicamente, há uma grande diferença e provavelmente as empresas hoje em dia estão muito mais numa fase ainda de exportação do que propriamente de internacionalização. Pedro, permita-me, e porque há muita gente que vê este programa que não é, obviamente, um especialista na matéria, exatamente, talvez 1 ou 2 minutos mais pedagógicos para falar um pouco sobre essa questão. E para explicar a quem nos vê, a questão entre internacionalização e exportação. Quais são as diferenças? Eu se calhar definiria da forma mais simples que conseguiria. A exportação, basicamente, é a colocação de produtos fora do mercado português e, portanto, inclusivamente, não é necessário sequer, em última instância, sair-se do mercado português para fazer essa venda, se quisermos. E isso pode ser definido como exportação. A internacionalização tem muito mais a ver com uma estrutura, do ponto de vista da própria cadeia de valor, a integração das diversas fases, que levam a que a empresa vai crescer, de facto, no mercado de destino. E, portanto, é esta destrinça que... E que, digamos, num último nível, obriga a instalação da própria empresa nesse mesmo mercado. Exatamente. Muito bem. Há pouco dava, então, conta dos valores que estava a referir, Pedro, quando eu o interrompi. Portanto, eu estava a referir que, do ponto de vista... Falávamos da cadeia de valor. Da cadeia de valor. Aquilo que, atualmente, existe maior apetência, de facto, é das empresas terem... irem fazendo a integração das diversas fases, digamos assim, que decorrem desde a produção, se quisermos, quer estejamos a falar de produtos, quer de serviços, a cadeia de valor que leva até à colocação final do cliente final. E, portanto, isso obviamente é incontornável, a questão de que as empresas necessitam de se enquadrarem do ponto de vista legal, relatório, dos países de destino, fazerem uma boa análise de risco, que eu acho que isto é uma questão fundamental. Muitas das empresas que não têm sucesso é porque provavelmente também não a conseguiram fazer inicialmente. Estamos a falar de riscos simples, como o risco cambial, por exemplo, ou do risco financeiro, ou do risco de cobrança, que também é um incontornável, digamos assim. Portanto, a questão de vender pode ser fácil, ou nem sempre é fácil, mas de qualquer maneira a seguir é necessário a cobrar. E, portanto, estas análises de tipologia de risco são muito importantes de serem efetuadas e é muito importante também efetuar-se um bom diagnóstico se a melhor forma de penetração num determinado tipo de mercado será através de parceria, será através de inclusivamente a empresa assegurar a questão logística e a questão de distribuição, ou não, cada caso é um caso, se quiser, mas de qualquer maneira existe de facto uma maior apetência para olhar de forma mais profissional, diria assim, para todo este processo e não se olhar apenas numa vertente de exportação, sem dúvida. José Vital Morgado, esta questão da cadeia de valor é importante para, obviamente, ganharmos mais dinheiro e, sobretudo, para as empresas ganharem mais dinheiro e, sobretudo, enfrentarem a concorrência não pela diferenciação através do preço, mas através de outro tipo de variáveis. Claro. Só voltando um pouco atrás, quando há pouco falámos de exportação, as empresas essencialmente concentravam-se na produção e alguém lhes vinha buscar os produtos a Portugal. Isso hoje é completamente diferente. E, portanto, as empresas estão a subir na cadeia de valor, estão-se a preocupar mais com o design, estão-se a preocupar mais com o desenvolvimento do produto, estão-se a preocupar mais com o marketing, com conhecer os mercados, com lançar marcas próprias e, portanto, a marca é realmente um ativo estratégico das empresas e com a concorrência cada vez maior nos mercados, uma empresa que tiver uma marca chega mais facilmente ao consumidor final. E há muitas empresas que, felizmente, estão a adotar essa estratégia. E, sobretudo, consegue reter durante mais tempo esse mesmo cliente. Claro. Existe uma possibilidade de fidelização muito maior e, infelizmente, há cada vez mais empresas portuguesas que estão a seguir esse caminho. Rui Martins, este também é um fator importante quando olhamos para algumas indústrias que eram importantes, têxteis, calçado, até imobiliário, enfim, entre outras. Há, de facto, essa subida na cadeia de valor que nós temos vindo a fazer ao longo destas últimas décadas.
Temos vindo a fazer, de algumas com muito sucesso. O calçado é logo o primeiro que nos recordamos, até mais do que qualquer outro, o vestuário depois a seguir. Agora, é importante também uma coisa que o Pedro disse ali, que eu penso que é a tal quase natural reconfiguração da nossa economia, que é a preocupação dos empresários informados e digamos que mais capacitados para que é pelos intangíveis que pode haver uma maior preocupação e uma maior luta para conseguir esses objetivos do que a questão do financiamento. Porque aí eu penso que os empresários já perceberam que a partir de agora têm que ter capital próprio, mais importante, têm que, quando têm lucros, reinvesti-los e têm que tentar aquela via tão antiga de que falamos, mas que agora se justifica, recorrer a mercado de capitais. Porque o financiamento, tal como o conheciam, esse desapareceu e não vai reaparecer em breve. E daí que eu acho que estamos também a ter, nesta reconfiguração da economia, uma nova reconfiguração de empresários, diferente, e que, portanto, poderá trazer um futuro muito mais aberto. Pedro, quais são as principais barreiras? Estamos a falar de crédito e que não é o ponto, digamos, central naquilo que são as dificuldades apontadas pelos empresários. Quais são as principais barreiras neste trabalho de internacionalização que foram apontadas? Eu poria provavelmente em 2 patamares. A primeira tem a ver com o desconhecimento dos mercados de destino. Basicamente, o que as empresas referem é que há mercados relativamente naturais em termos de internacionalização, como naturalmente os PALOPs ou o Brasil, até por questões culturais e questões de proximidade cultural, e obviamente a União Europeia, por todas as razões e mais alguma. Mas, de facto, o mercado é um bocadinho maior que isto, não é? Portanto, existem oportunidades noutros locais do mundo e existe por parte dos empresários a potência por terem já identificado isso, o que eu penso que é um primeiro tópico bastante importante, mas depois de nós temos dificuldades de caracterizar o mercado, conhecer as leis locais, como é que, se eu me instalar, como é que é a lei do trabalho local, como é que são o enquadramento fiscal. E, portanto, este tipo de temáticas foram apontadas como sendo, sem dúvida nenhuma, provavelmente a primeira vertente de dificuldade. Claramente, em terceiro ou quarto lugar, aparece, de facto, a vertente do financiamento, pelo aquilo que foi aqui dito e que eu concordo plenamente, que as empresas também já perceberam que a forma de montagem dos negócios está completamente diferente. O paradigma mudou. É curioso, contudo, que pouca expressão se dá à questão da internacionalização através de acesso a mercado de capitais. Portanto, quase ninguém está a pensar nisto atualmente, o que eu acho que é normal, faz parte da curva, digamos assim, da maturidade. Da aprendizagem também. Da aprendizagem, é perfeitamente natural e, portanto, isso também envolve determinado tipo de riscos que é importante acautelar. E, portanto, eu diria que as 2 principais barreiras são, de facto, o desconhecimento do mercado, o receio do mercado, e, acima de tudo, aquilo que possam ser as barreiras naturais que os próprios mercados de destinos possam ter, isto como segunda vertente. Até que ponto é que eu, ainda que haja um determinado tipo de mercado que eu penso que tem toda a potencialidade do mundo, até que ponto é que esse próprio mercado tem barreiras à minha penetração? E essas barreiras à penetração devem ser entendidas também que concorrência é que existe, quem está a pensar o mesmo que nós. E, portanto, acima de tudo, eu volto a sublinhar, eu penso que as empresas estão à procura de intangíveis e de serem auxiliadas do ponto de vista intelectual a fazer uma internacionalização que possa ser sustentada. Eu penso que claramente é essa a grande lição que conseguimos extrair do estudo. Já Vitor Morgado, e aqui regressamos novamente à parte pedagógica. A AICEP faz este trabalho exatamente de monitorização muito fina de cada um dos mercados. É um parceiro sempre destas empresas. Mesmo as pequenas empresas que não têm o primeiro contacto com a AICEP devem se dirigir à AICEP e trabalhar em conjunto. É para isso que a AICEP funciona? Sim, essa é a nossa principal missão. Nós, neste momento, criámos a figura do gestor de cliente, portanto, queremos estar próximo das empresas. Neste momento, acompanhamos de perto cerca de 8.000 empresas que devem representar praticamente 90% daquilo que nós exportamos. E, portanto, aquilo é o trabalho diário que fazemos. O nosso negócio, como sabe, concentrou-se muito na Europa nos últimos anos. De repente, e de uma forma muito rápida, houve uma série de mercados noutros continentes que começaram a ter um crescimento dinâmico muito importante, não só na África, como neste caso na América Latina. Nós temos tentado acompanhar esse processo. Abrimos muito recentemente escritórios em diversos pontos do mundo, na Malásia, na Indonésia, na Colômbia, que é um mercado com um potencial enorme. Aliás, algumas empresas, nomeadamente a própria Jerónimo Martins, já Exato, fez um investimento muito investimento significativo. Fizemos agora, na semana passada, uma missão empresarial com Cris Empresas, que ficaram, enfim, muito satisfeitas e viram enormes oportunidades de negócio. E, portanto, tentamos acompanhar essas empresas. Fazemos umas ações que pensamos que são muito importantes, que são ações de capacitação.
Portanto, reunimos as empresas, chamamos outras empresas que já têm experiência nesses mercados, fazemos uma discussão entre nós, pedimos às empresas para explicarem às mais pequenas que querem tentar entrar nesses mercados o que é que devem fazer, falar-lhes um bocadinho sobre todos estes aspectos laborais, questões jurídicas, o que devem ter em atenção. E, portanto, tentamos, e cada vez mais, fazer ações de capacitação para que elas, quando vão para o estrangeiro, tenham mais conhecimento e tenham mais possibilidades de sucesso. Aquilo que é um mundo global, cada um dos funcionários da ICEP nestes mercados anda um pouco à procura de petitas de ouro para poder transmitir aos empresários portugueses. Exatamente. Maiores ou mais pequenas, não tem que ser... Sim, fazemos um trabalho de pesquisa diário e tentamos, enfim, com a maior rapidez e eficiência possível, responder às necessidades das empresas. Há pouco falou-se que há empresas que realmente têm grandes barreiras às entradas. Falamos, por exemplo, nas empresas da América Latina, onde existe uma tradição protecionista grande, que felizmente tem tendência a desaparecer, mas, por exemplo, o mercado brasileiro, muitas empresas portuguesas ainda se queixam que há muitos entraves. Vimos que recentemente houve problemas com o azeite. Nós exportamos 100 milhões de euros de azeite para o Brasil, que é um mercado muito importante. Houve outra questão com os vinhos, em que queriam aumentar cerca de 50% das tarifas aduaneiras à entrada dos vinhos portugueses. E, portanto, com um esforço conjunto e articulado entre entidades públicas e privadas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a AICEP, o Ministério da Agricultura, as associações empresariais, conseguimos, nesses dois aspectos fundamentais, ultrapassar a situação. Esse é um esforço que normalmente não é muito mediático, e ainda bem porque é feito, obviamente, nos bastidores, mas, por exemplo, essas duas alterações que falava, nomeadamente no vinho, estamos a falar de 50%, seria dramático para grande parte das exportações, acaba por ter um impacto muito positivo na economia portuguesa, nas empresas portuguesas. Sim, realmente é um trabalho que, enfim, que tem que ser feito nos bastidores, muitos deles em contactos formais e informais, mas realmente conseguiu-se ter sucesso. Também no Peru tínhamos dificuldades, havia algumas empresas portuguesas que queriam exportar medicamentos para o Peru, portanto não havia possibilidade. Portugal não estava reconhecido nas listas de países, enfim, que podiam exportar medicamentos para esses mercados, e felizmente também se conseguiu agora com a vinda do Presidente do Peru a Portugal e com o incremento de contactos que estamos a ter com esse país, ultrapassar essa situação. O facto de sermos uma pequeníssima potência mundial em termos de comércio facilita essas questões? Não somos encarados como uma ameaça para esses países? Eu penso que não. Ou é sobretudo o trabalho que fazemos diariamente? Na América Latina, já visitei vários países e nós somos muito, muito bem recebidos. Somos muito bem recebidos e acho que é realmente uma área do mundo que está a crescer bastante, que tem um enorme potencial de crescimento e acho onde nós temos muitas oportunidades. Mas tem que ver basicamente com o facto de não sermos um país muito grande e, portanto, não ameaçamos, ou pelo facto de trabalharmos muito proximamente nesse contacto cara a cara de negociação permanente. Acho que talvez um pouco das duas coisas. Enfim, temos também um relacionamento histórico muito importante com o Brasil, temos uma cultura também muito próxima com os países hispânicos da América Latina. A América Latina mudou muito nos últimos 10 anos, principalmente no que se refere ao comércio internacional, estão a abrir-se ao comércio mundial. Nós, há 10 anos, investimos imenso na América Latina, principalmente no Brasil. Agora vemos ao contrário, vemos que há muitas empresas da América Latina, nomeadamente do Brasil e da Colômbia, a querer investir em Portugal, nomeadamente não só para ter acesso aos mercados europeus, mas também aos mercados africanos de língua oficial portuguesa. E, portanto, acho que há aqui uma relação win-win, que acho que é o ideal que se mantenha. Tem que ser bom para as duas partes e acho que a América Latina tem um enorme potencial para as nossas empresas. Correia Martinho, para além do conhecimento global que tem conhecimento muito específico e muito profundo, nomeadamente com as relações com a Alemanha, é também um trabalho permanente de relações que as empresas devem ter com os parceiros alemães. São diferentes daquilo que são parceiros eventualmente na América Latina, mas têm obviamente um interesse comum, que é obviamente ganhar dinheiro e procurar as melhores oportunidades. E aproveitar oportunidades. Sim, é diferente, eu penso, a ICEP sabe isso também, porque o mercado alemão é um mercado como o nosso, muito conhecedores um do outro, muito maduros. E, portanto, as oportunidades vêm mais quase bilaterais, ou então há delegações que vêm pela Câmara de Comércio ou que vão aqui organizadas para uma coisa muito, muito objetiva. Agora, o que eu penso que temos neste momento é que essa fase que tivemos bastante boa, dos anos 70, 80, 90, em que a Alemanha representou aqui o grande investidor e queremos que continue a ser, de qualquer modo, começa a ser e beneficamente repartida com muitos outros interesses. E, portanto, temos os da África, temos outros para além da Europa e, portanto, tudo isso eu penso que é bom
para alargar oportunidades, é o fim ao cabo para criar riqueza. No fundo, é aquilo que nós queremos no Mas final não do se dia. importa, relativamente à Alemanha, a vinda da chanceler Merkel a Portugal foi Eu sei. importantíssima. E foi bem Portugal, organizado. exato, Portugal teve uma visibilidade perante os Foi bem empresários organizado. alemães que nunca tinha tido. E, portanto, esperamos que isso dê resultados a curto Estas- prazo. estas- A ICEP está a acompanhar E neste momento, é isso público. concorda comigo que tivemos cá todo o tipo de empresários. Exatamente, Desde os exatamente. grandes como o Deutsche Bank até às Exatamente. PMEs. Isso é muito importante. Nunca tínhamos Foi tido bom. uma visibilidade perante os Alguns foi o empresários primeiro alemães como contacto. tivemos nessa altura. Estamos Queria- a acompanhar 3 grandes investimentos alemães que esperamos que se venham Esperamos a que concretizar. venham. E como follow-up dessa visita, esperemos que outros venham. E que venham outras aparecer. visitas. Exatamente. Eu já sei que não vai dar a resposta, mas sendo eu jornalista, não resisto a perguntar-lhe se quer adiantar alguma coisa sobre esse Não, é investimento. público. A Auto Europa quer investir 100 milhões de euros nos próximos 2 anos. Estamos a acompanhar também o investimento da Bosch. Enfim, Portugal está na shortlist e também da Continental, dos pneus. Que são 3 empresas que, São 3 como sabe, empresas de referência, e mundial. que na Alemanha transmitem a ideia de que trabalhar em Portugal é bom. É bom, exatamente. Mesmo com as condições que nós temos e que eles ultrapassaram, que é licenciamentos difíceis, quadros não sustentáveis fiscais, laborais, legais. Mesmo assim, os alemães que cá estão, e eles estão cá há muitos anos, gostam de cá estar. Portanto, pode ser que nessa shortlist nós tenhamos a possibilidade de ficar. E há aqui um aspecto que ainda não falámos, talvez o Pedro possa abordar em mais detalhe, que é a questão dos recursos humanos. E os recursos humanos portugueses, perante as empresas alemãs, estão muito bem cotados. E neste processo de internacionalização é uma peça-chave para que as empresas tenham sucesso. É exatamente sobre esse ponto que vamos começar a falar na segunda parte desta Comissão Executiva, que parte agora para um breve intervalo. Estamos a falar de internacionalização numa economia que tanto precisa de vender fora deste mercado. Regressamos num minuto, até já.